Fala, galera do canal Atleticanados. Derrota no Atletiba, nada certo com o nosso clube Atlético Paranaense, resultado e principalmente atuação que nos preocupa para o restante da temporada. Vamos comentar o pós-jogo de Atletiba, mercado da bola e vamos comentar também quando que essa diretoria vai acordar. Alô, senhor Eduardo Freeland, né? O Petralha está tentando te acordar aqui na foto. Quando vai começar as contratações desse time, né? Mas vamos comentar tudo isso nesse vídeo de hoje. Já não esqueça de se inscrever no nosso canal, ativar o sininho para não perder as notificações de quando a gente fazer live, vídeos, Tortos da Bola, que é o nosso quadro que a gente faz com participações de torcedores do Brasil inteiro, Ceará, Fortaleza, Corinthians, Santos, enfim, né? Então compartilhe o nosso canal com a torcida rubro-negra e com os amantes do futebol que gostam desse bate-papo no nosso Tortos da Bola, que a gente vai voltar esse ano, tá? Se puder apoiar nosso canal, no QR Code acima, com qualquer valor, já ajuda o nosso projeto. Pessoal, vamos dar aqui adiante, tá? Atletiba. Como começou o jogo, pessoal? Começou com o Atlético tendo uma postura que não era uma característica do Atlético do Odair na Série B, que era pressionar muito a saída de bola adversária. E o Atlético fez isso muito bem. Até os 30 minutos do primeiro tempo, o Coritiba não estava conseguindo passar do meio de campo, né? Mas antes desses 30 minutos, o Atlético, no cruzamento do Mendonça, teve um desvio, a bola sobrou para um jogador na pequena área. Que jogador era esse? Julimar Júnior. O Julimar errou um gol feito, aquele gol que todo atacante sonha em estar ali naquele momento, todo jogador de futebol sonha em abrir o placar, e o Julimar joga sobre o gol do Pedro Morisco, na pequena área, sozinho, ele o gol, era mais difícil errar do que acertar, tá? Pessoal, o Julimar é um gol feito. O Atlético acaba cansando de marcar pressão, ou seja, gera brechas para o Coritiba contra-atacar essa linha de defesa, tá? E o Coritiba chegou com algumas oportunidades interessantes, como a do Josué, que perdeu também um gol, né? E o Atlético começou a levar sustos do Coritiba, mas também nada demais que levou ao Santos trabalhar no primeiro tempo, né? O Atlético não fez o primeiro tempo tão ruim, mas também faltou o quê? Finalizar para o gol, faltou arriscar mais para o gol, faltou acionar mais o Renan Peixoto na área. Renan Peixoto é um cara decisivo, é um super atacante para o Atlético, um atacante confiável para a Série A? Não é, mas não é um cara ruim e a bola não chegou nele, não podemos criticar o primeiro tempo de Renan Peixoto no que concerne oportunidades, porque o Atlético não teve oportunidades geradas para o Renan Peixoto. O Jadson, que fez sua reestreia pelo Atlético, né? Ele teve uma oportunidade de cabeça, é claro que a bola veio meio em cima, talvez se ele direcionasse, a bola não seria com tanta força. Mas, gente, ele o gol. O Jadson também estava livre de marcação. O Jadson, ele podia cabecear para o lado, sabe? Dificultar um pouquinho a defesa do Pedro Morisco. Tem uma finalização para o gol. O Jadson, cabeça de concreto, ele cabeceou a bola reta. O gol tá aqui, pessoal. Aqui na minha direita, aqui, ó. Tá? O gol tá aqui. O cidadão tá aqui, onde eu tô agora. Ele tem que fazer o movimento para a bola ir na direção do gol, ele cabeceou reto. Ele não estando na direção do gol, tá? Ou seja, assim, é claro, primeiro jogo dele, mas não pode cabecear assim. Parece que ele era o zagueiro do Atlético tentando cortar a bola, pô. Né? Aí não dá, tá? Primeiro tempo de destaques para Steven Mendonça, que chamou a responsabilidade no lado direito, tá? Junto com o Benavides. O Arthur Dias, ótimo partida do Arthur Dias, mas vamos pegar só o primeiro tempo, fazer esse recorte do primeiro tempo. O Arthur Dias jogou muito bem, quebrou linhas com seu passe, o Arthur Dias foi muito bem, e o Léo Derek fez uma fumacinha no lado esquerdo, tá? O Léo Derek é um lateral promissor do Atlético também, que vale ser destacado. Em alguns lances, o Léo Derek é queimado, mas não é culpa do Léo Derek, é culpa que o Atlético não tem outro lateral esquerdo. Vide que o Esquivel, desde que chegou, não tem um físico que aguente muitos jogos em seguida. Sempre o Esquivel tem lesões durante a temporada. E aí o Léo Derek, às vezes, em alguns momentos é queimado, mas ele fez uma boa partida também, tá? Muitas críticas sobre o cidadão Felipinho.
Minha opinião, não achei a partida do Filipinho tão abaixo como dizem, tá? Filipinho errou alguns passes bestas, errou, mas o Filipinho, ele dá algumas aceleradas interessantes ao meu ver, tá? Peço perdão à torcida que tá queimando o Filipinho neste momento. Eu acho que o jogador não tão descartável nesse modelo que alguns torcedores estão citando, tá? Partida super discreta do Jadson no primeiro tempo, tá? Tirando aquela cabeçada, não agregou, mas também não dificultou tanto. Eu achei uma reestreia ok para menos do senhor Jadson. Aliás, um cara que eu achei uma contratação interessante para o Atlético, mas ainda não é o nível que estamos precisando, correto? Bruno Zapelli jogou um pouquinho mais à frente no primeiro tempo. No segundo tempo, o Odair recua o Bruno Zapelli na posição que ele começou a se destacar no ano passado, e o Bruno Zapelli acaba dando um retorno melhor no segundo tempo do que no primeiro tempo, tá? Ou seja, destaques negativos do primeiro tempo. Filipinho, apesar das minhas ponderações, e Julimar, tá? Os destaques negativos e boa partida do Aguirre no primeiro tempo. Primeiro tempo acabado. Segundo tempo, o senhor Benavides erra um lance infantil. O jogador do Curitiba pega a bola, cruza com muita tranquilidade. O Benavides demorou para ter esse tempo de reação, de voltar atrás. E Lucas Ronier cabeceou no cantinho do Santos. Santos não teve falha. Não teve falha do Arthur Dias, não teve falha do Aguirre. Por quê, pessoal? Mesmo do Lucas Ronier tendo sozinho na área. Numa saída de bola com 3 zagueiros. Você espera que o seu companheiro mais experiente da zaga vai errar um passe? O seu movimento de retorno é mais lento que o movimento de ataque. Isso é uma coisa da física, tá? Então não teve vacilo defensivo além do senhor Benavides. Ele foi ocupado diretamente no gol. Foi ocupado do resultado diretamente? Talvez, porque ele errou diretamente no gol. Mas teve vários outros erros, tanto do Odair Helma, como de jogadores como o Julimar e o Leozinho, que fomentaram esse resultado. Começou o segundo tempo. O Odair colocou o Portilla, tá aqui, fez uma baita estreia, tá? Acelerou o meio de campo, comprou briga, é um jogador super raçudo, que tenho certeza que vai ser muito identificado com o Clube Atlético Paranaense, o Juan Camilo Portilla, tá? Boa estreia do Portilla. Bruno Zapelli, mais recuado, faz uma boa partida no segundo tempo, tá? Não gostei das alterações do Odair no que concerne tirar o Renan Peixoto, apesar que ele não vinha fazendo um bom jogo, mas a bola não chegava nele. E o Odair tirou o Renan Peixoto e não colocou outro homem na posição dele. Não tinha no elenco, o Atlético não tem. O Odair tirou. O Atlético já não estava conseguindo finalizar no gol do Pedro Morisco, mesmo com a grande quantidade de posse de bola, de opressão de jogo. E ele tirou o único jogador que podia finalizar para o gol, que estava na área. Esse foi o erro capital de Odair Helman no jogo, tá? Gostei da postura do Atlético no que concerne a raça, mas não gostei no que concerne o apavoro, a questão de abalo emocional depois do gol. Ele ter tirado o Renan Peixoto, mesmo que ele não era um grande jogador, mas ele era o único 9 do time, visto que Viveiros não estava, visto que Mastriani, eu acho que nem foi relacionado. Então ele não podia tirar o Renan Peixoto do jogo, não podia, tá? Leozinho, muito preocupante a atuação de Leozinho, muito individualista, cruzou 300 bolas na mão do Pedro Morisco, errou um gol de cabeça que não pode perder também. Era mais difícil do que o lance do Julimar, bem mais difícil, mas não pode errar esse tipo de gol. Gols que foram coisas que fomentaram esse resultado, que no Atlético não pode cometer. E esse jogo deixa uma coisa escancarada: a falta de peças que o Atlético tem no elenco. Muitos falam que o Luiz Gustavo e o Cetré e o Kaká vindo já encerraria o mercado do Atlético, que estava perfeito. Eu não sei que mundo vocês vivem isso. Kaká está sendo chutado do Corinthians. O Corinthians tem uma zaga podre. O Corinthians tem uma zaga que não presta. O único que presta ali, pela torcida e pelas as críticas que a gente vem vendo, se chama Gustavo Henrique, que é um jogador bom zagueiro, e o Gabriel Paulista, que veio da Europa e do exterior para o Corinthians.
O Kaká numa zaga podre do Corinthians, com Félix Torres, com André Ramalho, com são zagueiros abaixo da média, o Kaká fica atrás deles. O Kaká vacilou contra o Bragantino. E o Atlético vai comprar o Kaká, vai bater a dívida do Alex Santana pelo Kaká, o jogador que já veio pelo Atlético antes, não teve destaque e nenhum vacilo gigantesco, não foi péssimo, mas também não foi bom. Foi aquele abaixo da média, nota 5, a passagem do Kaká pelo Atlético no máximo. Quem fala que foi mais do que isso tá viajando, tá? E ele tá sendo chutado do Corinthians, o Atlético ainda vai comprar ele. O Atlético já não gasta dinheiro no mercado e vai gastar com o Kaká? Não pode. Ele não pode voltar. Kaká é melhor do que Abraão? É melhor que o Abraão. É melhor que o Léo Pelé? É melhor que o Léo Pelé. É melhor que o Beleze? É melhor que o Beleze. Mas isso não significa que ele é bom. A gente está pegando, a gente está fazendo uma média de péssimos zagueiros. Você lembra que o Tobias Figueiredo ele é, mas a gente está pegando média de péssimos zagueiros. Os piores que a gente já viu na camisa do Atlético. Ele ser melhor do que eles não é mérito nenhum. Entendeu? Ou seja, não vai resolver, o Kaká não vai resolver os problemas defensivos do Atlético. O Arthur Dias é um bom zagueiro promissor, mas ele não pode ser titular absoluto. Por que eu falo isso? Porque ele é jovem. Jovem pode oscilar. No momento que o Arthur Dias oscilar, ele pode ser queimado pela torcida, ser queimado na questão de valorização. E quem que vai substituir o Arthur Dias? O Aguirre eu acho um bom zagueiro, mas o físico dele me preocupa. O Teran, para mim, é o titular absoluto dessa zaga. E o Atlético precisava de outro zagueiro de um nível do Arthur Dias para brigar e disputar a posição com ele. Entendeu? Porque para que no momento que o Arthur Dias oscilar, esse jogador o substitua com qualidade. E também o Oder Helm, a gente sabe que trabalha com bastante vezes o esquema de 3 zagueiros. Pessoal, vamos para as notas dos jogadores? Goleiro Santos fez ótimas intervenções na saída de bola, tá? Salvou o Atlético de não levar um resultado pior do que esse que acabou acontecendo de 1-0, tá? Então, a minha nota para o senhor Santos é de 7 ou 6,5, tá? Dentro dessa média. Benavides fez um jogo ruim? Não fez um jogo ruim, mas vacilou diretamente. Foda-se essa porra aqui. Vacilou diretamente no gol do Curitiba, nota 3 para o Benavides pelo erro capital do jogo. Entendeu? Pelo erro capital do jogo. Arthur Dias, melhor do Atlético em campo. Além dos desarmes, ótima recomposição, aceleração de jogo, passes que quebram linhas. Um zagueiro promissor do Atlético, que a gente toma muito cuidado para não queimá-lo, como fizemos com outros jogadores da base do clube, tá? Então, Arthur Dias, eu vou dar uma nota de 7,5 para Arthur Dias. Aguirre, eu vou dar uma nota de 6,5. Uma partida segura do senhor Aguirre, com alguns vacilinhos ali, outro aqui, mas um zagueiro muito bom. Só que o que me preocupa para o Juan Felipe Aguirre é o seu físico, tá? Léo Derek, eu achei um jogo interessante da lateral esquerda do Atlético, já fiz as ponderações dele, vou dar nota de 6,5 também para o Léo Derek, tá bom? Meio de campo, Filipinho, eu vou dar nota de 5 para o Filipinho, por conta de erros graves que ele fez durante o jogo, mas é um jogador que eu não acho que tem que receber tantas críticas como vem recebendo, certo? Jadson, eu vou dar nota 5 para Jadson, também mesma nota do Filipinho. O Jadson não agregou e também não dificultou nada. Eu acho que é um jogador que pode agregar sim para o Atlético, não para ser titular absoluto, mas um jogador muito interessante para variar nesse esquema do Odair, que foi muito bem no Juventude. Eu acho que o Jadson merece um pouquinho mais de respeito com a torcida do Atlético, tá? Não joguem no Jadson a responsabilidade que essa diretoria não tem de não contratar jogadores de ponta, tá? De jogadores que vão mudar o patamar da volância do Atlético e do meio de campo do Atlético. O Jadson não é esse jogador. Ele é um jogador que vai agregar, mas ele não vai acrescentar tanto, ele não vai reformular tanto o meio de campo do clube, tá? Então não jogue essa responsabilidade para o Jadson. Jogue essa responsabilidade para Eduardo Freeland, para Márcio Lara e para o senhor Petralha, que está fazendo os mesmos erros do ano do centenário. Se seguir esses passos, o Clube Atlético Paranaense vai ser rebaixado em 2026 de novo. Correto? Beleza. Bruno Zapelli, vou dar nota 7 para o senhor Zapelli. Fez o primeiro tempo ok. O segundo tempo, quando o Odair recua ele um pouquinho mais para volante, como número 8,
como o Odair descobriu essa nova posição, não descobriu, mas acabou aplicando, e o Bruno Zapelli tendo um desempenho melhor na temporada passada nessa posição, vou dar nota 7 para o Bruno Zapelli pelo segundo tempo que ele fez, tá? Julimar, eu vou dar 4 para o Julimar, na verdade eu vou dar 3, mesma nota do Benavides, porque o Julimar, ele, depois do gol, antes do gol perdido, o Julimar fazia uma partida ok. Depois do gol perdido, o Julimar parece que o emocional dele abalou em campo. Ele não conseguiu acertar mais nada e ele ficou até o fim. O Odair não tirou o Julimar. Esse foi o erro também das alterações do Odair Hellmann no intervalo, tá? Mendonça fez uma baita partida. Hoje teve Mendonça. Eu vou dar 7 para o Mendonça também, tá? Foi o único que queimou a bola pro gol, desviou no goleiro, se não ia para a direção do gol, quiçá podia ser gol de verdade, acabou desviando e foi para escanteio. O lance de maior perigo do Atlético, cruzou aquela bola para o Julimar, ciscou bastante ali no lado direito, ele levou uma fumacinha. Foi muito interessante a partida do Steve Mendonça. Dito isso, Mendonça não é o nosso ponta titular para a temporada. O Steve Mendonça, vale lembrar, que ele fazia partidas irregulares na Série B. Na primeira divisão, o Steve Mendonça ele pode ser uma opção. Ok, pode ser uma opção. Isso se não for vendido. Ele não pode ser titular absoluto, como a diretoria vai pensando, como essa comissão técnica vai pensando, e como alguns torcedores e colunas atléticos também vão pensando. Ele não pode ser o titular absoluto, tá? Renan Peixoto, vou dar nota 5,5, porque ele não apareceu no jogo, a bola, e não foi acionado. O erro do Odair foi ter retirado também o Renan Peixoto, porque ele era o único jogador de referência no Atlético, tá? Jogadores que entraram, Luiz Fernando, vou ficar sem nota pro Luiz Fernando, que eu não me recordo nenhuma ação do Luiz Fernando no jogo, tá? Ele é um jogador que também que tem que entrar nessa lista de dispensa, tá? Luiz Fernando, obrigado pelos seus gols na temporada passada, muito obrigado, mas você não serviu para a Série B. Você não foi titular, você não foi capaz de ser titular no Atlético na Série B, Luiz Fernando. Para a Série A você não serve. Você, para mim, é a quarta opção no ataque, entendeu? Você tem que sair do clube. A diretoria tem que mandar esse cara embora. Eu não sei até onde vai o contrato desse cara, tem que rescindir. Faz alguma coisa, tem que tirar esse cara do clube, porra. Agora, Bruninho entrou muito bem. Jogador de 17 anos, que foi muito mais eficaz que Julimar, foi muito mais eficaz que Leozinho. Bruninho teve erros no jogo, teve vários erros no jogo, Bruninho. Mas vamos lembrar, jogador de 17 anos. E ainda agregou mais para o jogo que vários jogadores experientes. Bruninho merece mais espaço no clube do Atlético. E o Atlético tomar cuidado, porque tem clubes de olho nele, não pode deixar ele sair. Não pode fazer a mesma coisa que fizeram com o Cauã Moraes, de deixar ele sair para o Cruzeiro, tá? Juan Portilla, eu vou dar nota 7 para o Juan Portilla. Fez um baita segundo tempo, jogador que vai se identificar com o clube. Vai se identificar com o clube, eu aposto isso, tá? Quem mais que entrou, que eu nem lembro mais nessa porra. Então, pessoal, essas foram as notas, tá? Agora, vamos para as notícias, tá? Já fazemos a análise aqui do Atlético, que perdeu para o Curitiba, mais uma vergonha. 6 jogos sem ganhar, é inadmissível uma porra dessas, cara. É inadmissível uma porra dessas. 6 jogos sem ganhar do Curitiba, caralho. Porra. Aí o mercado da bola do Atlético é o seguinte. Luiz Gustavo encaminha acerto com o Atlético Paranaense. Luiz Gustavo, aquele que foi da seleção brasileira, aquele que estava jogando no São Paulo, fez denúncias, né, do São Paulo lá. Enfim. E Cetré, do Estudiantes, também no radar do Atlético. Vamos analisar essas duas situações. Luiz Gustavo, ele é um jogador tecnicamente bom? Bom jogador. Tem bom passe? Tem bom passe. É um bom volante número 5 para construir, para ter um refino? É esse jogador, tá? A questão do Luiz Gustavo é que ele tem 38 anos. Será que ele vai conseguir atender a demanda do Atlético para a temporada, que tem bastante jogos? Será que ele vai ter esse físico suficiente? Essa é a minha preocupação com o Luiz Fernando, a questão física, tá? Luiz Fernando, apesar dos seus problemas pulmonares que teve ano passado, ele jogou 40 jogos, se não me engano, pelo São Paulo, tá? Ele tem uma grande margem de jogos durante as últimas temporadas de sua carreira. A questão que me pega de Luiz Fernando é que ele tem 38 anos.
Essa é a minha preocupação. E eu acho também que ele não vai ser o cara que vai reformular o meio de campo com o Atlético. E eu vi torcedores comparando aquilo com o Fernandinho. Vocês são loucos da cabeça, né, cara? Cetré tá no radar do Atlético. Esse sim é uma contratação que vai ser titular absoluto e pode modificar e muito o ataque do Clube Atlético Paranaense, tá? O melhor ponta do Campeonato Argentino, que foi campeão com o Estudiantes, tá? Ele tem ótimos números, ele é um jogador que vai para cima, é um jogador que, se vier para o Atlético, vai agregar muito. A questão que pega é que o valor dele, que é muito alto nos padrões do Atlético. Valores assustam, sempre essa porra de valores assustam. Onde que tá o superávit? Onde que tá o troféu superávit do Atlético, caralho? Porra, se o Atlético não quer cair, se o Atlético quer buscar uma Sul-Americana, quer fazer um campeonato seguro, como tanto o Odair fala, tem que investir. Chega dessa porra de oportunidade de mercado, abre o bolso, tira o escorpião do bolso, acorda o Frila aí, olha a foto aí, acorda Frila, porra. Senão o Atlético vai cair, o Atlético não tem elenco. Vamos fazer uma análise rápida aqui do elenco. Santos e Mikael, estamos bem servidos de goleiro. Ok, fechou. Para um campeonato seguro. Realista. O Odair falou, o Atlético tem que fazer um campeonato seguro. Uma defesa segura, um ataque com técnica, qualidade e eficácia para o Atlético fazer um campeonato seguro, beliscar uma Sul-Americana e se assegurar na Série A, respirar, passar aquela zona para depois o Atlético virar o Atlético que a gente viu em 2022, em 2019 e 2018. Tá? E 2021 também. Tá? Este ano do Atlético tem que ser um ano seguro. Vamos analisar se esse elenco é um elenco seguro. Goleiro, fechou, seguro. Lateral direito, Benavides, Gilberto. Ótimos laterais direitos. Gilberto merece mais oportunidade. Tá? Benavides cometeu alguns erros nas últimas partidas da Série B que eu lembro. Tá? Não erros diretos, como esse do Curitiba, mas o Gilberto é um jogador polivalente no ataque e na defesa. Tá? O Benavides não tem essa característica, o Gilberto é um jogador interessante. Mas é claro também, não vou pegar tão pesado com o Benavides, que é um jogador que ajudou muito e tem muito para agregar na lateral direita. Lateral direito fechado, ok. Zaga, Aguirre, bom zagueiro, mas o que me preocupa é o físico. Arthur Dias, ótimo zagueiro, promessa do Atlético, mas o que me pega é porque ele é jovem, jovem oscila, ele não pode ser a única opção. E Carlos Teran, ótimo zagueiro, esse vai ser titular no Atlético. O Atlético precisa de 2 zagueiros bons para ter um campeonato seguro, como diz o Odair. Léo Pelé, Abraão, Beleza, tem que mandar esses caras embora do clube. O Léo, cara, o Possebon fez um contrato de 3 a 4 anos do Léo Pelé. Isso é um absurdo. Aquele cara não serve pra Série B. Aquele cara, ele é odiado no São Paulo, ele é odiado no Bahia, ele é odiado no Fluminense, ele é odiado no Vasco, ele é odiado aqui, tem que mandar esse cara embora. Apesar do Léo Pelé, jogou uma partida bem contra o Operário, mas foda-se, é Operário, é rural. Você acha que esse cara vai prestar no Brasileiro, porra? Só de ver Léo Pelé é número 3, porque já saiu a numeração do Atlético na temporada, tá? O Léo Pelé é o número 3. Vocês acham que o Léo Pelé é seguro? Só de ver ele, só de ver ele no Relacionados, no banco, é um retrato do fracasso, tá? Minha garganta tá coçando, pessoal. Lateral esquerda. Esquivel, ótimo lateral, mas o físico tá podre, tá? Esse ano o Esquivel tem que jogar, fazer o valor dele e vender. Ótimo lateral esquerdo, legal, mas não tem físico, não joga, porra. E além disso, comete muitos erros infantis que custaram caro para o Atlético, porra. Léo Derek, lateral, super promissor. Claudinho, lateral super promissor. Então, lateral esquerdo do Atlético tá fechada. A zaga não há cuidado. E aí, a zaga já tá podre, falta posições. Aí sabe quem que o Atlético vai no mercado para contratar? Kaká. O cara que tá sendo chutado do Corinthians, que tem uma zaga podre. A 6ª opção do Corinthians na zaga. A 5ª. De um time que é podre na zaga. É um ódio profundo que eu sinto disso. Agora eu vou ter que repatriar o Kaique Rocha, porra. Volância. Luiz Gustavo, Jadson, bom, Filipinho, legal. Portija, né? Enfim. Depois a gente faz uma análise geral. Mas por enquanto é isso, pessoal. Tá? Depois de fazer uma análise geral, a gente tá ficando estressado. Tá bom? Pessoal, dito isso, se inscreva no canal, não perca as oportunidades aqui de assistir nossas lives,
né, de ver nossos vídeos, comente aí embaixo, né? Se você acha que o elenco do Atlético é hoje, vamos supor que Cetré e Luiz Gustavo acertam com o Atlético. Você acha que tem que fechar por aí? Acabou. Tá seguro. Esse elenco é seguro. Para mim, esse elenco é pior que 2024. Então, deixa nos seus comentários aí a sua opinião. Certo? Pessoal, se inscreva, compartilhe com os amigos. Se puder nos ajudar, aqui em cima, só para ajudar o nosso projeto, tá bom? Pessoal, muito obrigado. Boa semana a todos, tá? E vamos ver os próximos passos do Clube Atlético Paranaense. Certo? Senhor Petralha, vamos acordar. Né? Eduardo Freeland, vamos acordar, porra.